Capítulo 1. O sino que toca abaixo da terra. O sino tocou antes de existir uma igreja. Essa foi a primeira coisa que me disseram quando cheguei à Pedra Branca do Norte, uma cidade pequena demais para aparecer em mapas, mas grande o suficiente para ter um cemitério próprio e antiga o bastante para que ninguém soubesse exatamente quem foi enterrado primeiro. Eu vim por causa do trabalho. Sou engenheiro civil especializado em avaliação de solo para obras públicas. A prefeitura estadual me enviou para analisar a viabilidade da construção de uma nova estrada vicinal, ligando Pedra Branca ao município vizinho. Nada extraordinário. 2 dias de coleta, um relatório técnico, retorno para casa. Pelo menos era o plano. Cheguei numa quarta-feira à tarde. O céu estava limpo demais, azul duro, sem nuvens. O tipo de céu que não se move. A estrada de acesso parecia ter sido remendada tantas vezes que o asfalto formava desenhos estranhos, como cicatrizes sobrepostas. Meu GPS perdeu o sinal a cerca de 5 quilômetros da cidade e o rádio do carro passou a chiar de forma irregular, mesmo fora de estações conhecidas. Quando avistei a placa enferrujada e Pedra Branca do Norte Fund, 1811, senti algo que não soube nomear na hora. Uma espécie de desalinhamento interno, como quando o ouvido entope e o corpo demora a se ajustar. Entrei na cidade. As casas eram baixas, antigas, com fachadas simples e janelas sempre fechadas, mesmo com o calor. Havia pessoas na rua, mas poucas. Elas se moviam devagar, sem pressa, como se o tempo ali tivesse outra densidade. Alguns olhavam para o meu carro, outros desviavam o olhar antes mesmo de eu passar. Estacionei em frente à pousada indicada pela prefeitura. Um prédio antigo, pintado de verde desbotado, com um sino pequeno pendurado acima da porta. O sino não se mexia. Ainda assim, ao abrir a porta, ouvi o som metálico ecoar um toque único, grave demais para um sino daquele tamanho. A recepcionista era uma mulher magra, de cabelos presos com força excessiva, como se temesse que eles escapassem. Ela me olhou por tempo demais antes de falar. O senhor é o engenheiro. Não foi uma pergunta. Respondi, Rafael. Ela anotou algo num caderno grosso, sem linhas. O sino tocou, disse ela, sem levantar os olhos. Desculpa. Ela fechou o caderno devagar. E quando alguém novo chega, ele toca. A que sino? Ela apontou com o queixo, não para cima, mas para baixo. O de baixo. Ri, achando que era algum tipo de piada local. Ela não reagiu. Do meu quarto, perguntei, tentando seguir adiante. Ela me entregou a chave. Segundo andar, último quarto do corredor, não saia depois das 8. Por quê? Ela hesitou. Pela primeira vez, pareceu escolher as palavras. E porque depois das 8, ele começa a responder. Subi as escadas com a sensação incômoda de ter entrado em uma conversa que já estava em andamento havia décadas. O quarto era simples. Cama, mesa, uma janela pequena com vista para o fundo da cidade. De lá havia algo que não aparecia da rua, o cemitério. Ele não era grande, mas ocupava um terreno irregular, levemente inclinado. As lápides eram antigas, a maioria sem nomes legíveis. No centro havia algo que me chamou a atenção imediatamente. Um buraco circular, largo, cercado por pedras brancas. Não parecia recente, nem antigo demais. Parecia mantido. Deixei as malas e fui direto ao local de trabalho. O trecho da estrada que eu avaliaria ficava a cerca de 2 quilômetros dali, passando por uma área de solo calcário instável. Montei os equipamentos, fiz as primeiras medições. Tudo normal, até que o sismógrafo portátil registrou uma vibração. Não era tremor de terra, era ritmo. Uma sequência espaçada, regular, como um impacto profundo repetido com paciência. Isso é impossível, murmurei. A vibração vinha de baixo, mas não se propagava como ondas sísmicas comuns. Era localizada, concentrada, como se algo estivesse batendo em algo oco. Olhei o relógio.
19h58. 2 minutos depois ouvi o sino. Não veio de cima, veio do chão. O som atravessou o solo, subiu pelas pernas, vibrou no peito antes de alcançar os ouvidos. Não era alto, mas era profundo demais, antigo demais. Um único toque. O equipamento desligou sozinho. Recolhi tudo às pressas e voltei para a cidade. As ruas estavam vazias agora, as janelas ainda fechadas, nenhuma luz acesa. Quando passei em frente ao cemitério, vi movimento. As pedras brancas ao redor do buraco central estavam tremendo levemente, como se algo respirasse por baixo delas. Acelerei o passo. Na pousada, a recepcionista me esperava sentada imóvel. Tocou, ela disse. O que é aquilo? Perguntei. O que tem naquele buraco? Ela me olhou como se eu tivesse feito a pergunta errada. Não é um buraco, respondeu. É uma boca. Subi para o quarto com o coração acelerado. Tranquei a porta. Sentei na cama tentando organizar os pensamentos. Talvez fosse histeria coletiva. Talvez algum fenômeno geológico mal interpretado. Então ouvi o segundo toque. Mais próximo. O chão do quarto vibrou levemente. A mesa tremeu. O copo de água sobre ela produziu ondas concêntricas perfeitas. E junto com o som veio algo pior. Uma sensação de contagem. Como se aquele toque não fosse apenas um som, mas um número. Um aviso. Levantei e fui até a janela. No cemitério vi pessoas, não entrando, saindo do chão, não como mortos-vivos, não quebrando a terra. Elas simplesmente emergiam como figuras sendo puxadas de um líquido espesso. Não tinham expressão, não olhavam ao redor, caminhavam em direção ao buraco central em silêncio absoluto. E então compreendi com um frio absoluto no estômago. Eles não estavam sendo chamados. Eles estavam respondendo. O sino tocou pela terceira vez. E dessa vez, eu senti que era para mim. Capítulo 2, os que aprenderam a descer. O terceiro toque não terminou. Ele permaneceu. Não como som contínuo, mas como uma vibração residual que se alojou no corpo, igual à sensação que fica depois de um trovão muito próximo. Mesmo quando o silêncio voltou, meu peito ainda parecia ecoar por dentro, como se algo tivesse sido afinado ali. Afastei-me da janela devagar. As figuras no cemitério já não emergiam. Agora se moviam em fila lenta, disciplinada, todas em direção ao buraco central. Nenhuma falava, nenhuma se olhava. Era como se o conceito de individualidade tivesse sido desligado nelas no momento em que atravessaram a superfície. Fechei a cortina com cuidado, como se isso pudesse impedir algo. Não impediu. O chão do quarto deu um leve solavanco, quase imperceptível, mas suficiente para deslocar o pó acumulado nos cantos. Senti um arrepio subir pela espinha. Isso não é real, murmurei. Foi quando alguém respondeu. É antigo. A voz veio do corredor. Levantei num pulo, o coração disparado. Peguei a mochila por reflexo, como se ela pudesse servir de defesa. Caminhei até a porta e encostei o ouvido. Quem está aí? Perguntei. Alguém que demorou demais para aprender, respondeu a voz. Reconheci o timbre, era masculino, rouco, cansado. Abri a porta com cuidados. No corredor estava um homem de meia idade, talvez 50 anos, roupas simples, botas sujas de terra branca. Ele não parecia assustado, parecia resignado. Segurava um copo de café que tremia levemente na mão. Você viu, disse ele, sem me encarar diretamente. Vi o quê? Ele finalmente me olhou. Os que sobem quando o sino toca. Engoli em seco. O que está acontecendo aqui? Ele respirou fundo, como quem se prepara para contar algo que já contou muitas vezes. E Pedra Branca não foi fundada, disse, foi fechada.
Sentamos no chão do corredor, de costas para a parede. A pousada estava silenciosa demais. Nenhum outro hóspede, nenhum som de fora, nem insetos. Meu nome é Álvaro, disse ele. Sou professor, ou fui antes de perceber que não havia mais o que ensinar aqui. O que tem naquele buraco? Perguntei. Ele hesitou. Não é um o que, respondeu, é um onde. A palavra me deu calafrios. A terra aqui é oca, continuou, não inteira, mas em camadas. Há séculos alguém encontrou algo lá embaixo, um espaço que respondia. Respondia a quê? A chamados, disse ele, a sons específicos, frequências que não ecoam descem. Outro tremor percorreu o chão, fraco, distante. O sino foi construído para isso? Perguntei. Álvaro negou lentamente. O sino foi encontrado, corrigiu, enterrado, partiu-se em dois quando tentaram removê-lo. A parte de cima está na igreja antiga, a de baixo nunca saiu de onde estava. E o cemitério veio depois, disse ele, para justificar o lugar, para dar uma desculpa aceitável. Um estalo seco ecoou sobre nós. Eles não são mortos, continuei, as pessoas que eu vi. Não, concordou Álvaro, são os que aprenderam a descer enquanto vivos. Sentiam nós se formar no estômago. E descer para onde? Ele levou o café à boca, mas não bebeu. E para dentro do sino. O quarto começou a vibrar novamente, mais forte dessa vez. Um som grave, distante como metal, sendo arrastado contra a pedra. Álvaro se levantou rapidamente. Temos pouco tempo, disse. Depois do quarto toque, ele começa a escolher. Escolher o quê? E quem escuta melhor? Outro toque ecoou. O quarto. O som veio debaixo da pousada, como se algo tivesse sido ativado diretamente sob o prédio. A vibração fez a lâmpada do corredor oscilar, projetando sombras irregulares nas paredes. Quarto toque, murmurou Álvaro. Ele está acordado agora. Ele quem? O espaço respondeu, o vazio que aprendeu a ouvir. Descemos as escadas às pressas. A recepcionista não estava mais na entrada. A porta da pousada estava aberta, escancarada, apesar de ninguém tê-la tocado. Do lado de fora, a rua parecia mais funda, como se o chão tivesse cedido alguns centímetros, criando uma sensação estranha de declive em todas as direções. É para onde estamos indo? Perguntei. Para a igreja, disse Álvaro, antes que ele perceba você. Já percebeu? Respondi. O terceiro toque foi para mim. Ele parou por um instante. Então é pior do que eu pensei. Caminhamos rápido pelas ruas vazias. Ao longe, vi figuras se movendo lentamente, não emergindo agora, mas descendo. Pessoas ajoelhavam-se em pontos específicos da cidade, tocavam o chão com a testa e simplesmente afundavam, como se a terra tivesse se tornado líquida sob elas. E por que eles fazem isso? Perguntei, a voz falhando. Porque é mais fácil do que escutar, respondeu Álvaro. Descer dói menos do que resistir. A igreja ficava numa elevação discreta, construída com as mesmas pedras brancas do cemitério. A porta estava aberta, entramos. Lá dentro, o ar era pesado, carregado de um cheiro metálico antigo. No altar, pendurado por correntes grossas, estava o sino partido. A metade superior era maior do que eu esperava, com inscrições gastas que não pareciam latinas. Símbolos repetidos em espiral convergindo para o centro. Isso não é português, falei. Não é língua, disse Álvaro, é instrução. O chão da igreja começou a vibrar com mais intensidade. Um som profundo subia, como um eco atrasado tentando alcançar o sino. Ele está chamando a parte de cima, disse Álvaro, quer se completar. E se completar? Ele fechou os olhos por um segundo. A superfície deixa de existir como limite, respondeu. Tudo passa a ser descida. O quinto toque soou. Dessa vez não pelos ouvidos, pelos ossos.
Caí de joelhos, uma dor aguda atravessando minhas pernas, minha coluna, meu crânio. Era como se meu corpo estivesse sendo afinado à força, cada osso vibrando em uma frequência que não era minha. Vi imagens, não memórias. Vi pessoas descendo em espiral sem fim. Vi cidades inteiras cedendo para dentro do chão, casas dobrando-se sobre si mesmas. Vi o sino completo, vibrando num espaço impossível, cada toque criando mais profundidade. Gritei. Álvaro segurou meu ombro. Não escuta, disse ele, desesperado. Não deixa ele te medir. Ele já está dentro de mim, respondi. Então você precisa escolher, disse Álvaro, antes que ele escolha por você. Escolher o quê? Ele apontou para o sino partido. E tocar ou descer. O chão da igreja rachou levemente, revelando uma escuridão que não refletia luz alguma. Um som de metal se ajustando ecoou de baixo. Se alguém tocar o sino de cima, continuou Álvaro, ele responde lá embaixo. O ciclo se fecha. A cidade aguenta mais algum tempo. E quem toca? Álvaro me olhou. Nunca é quem deveria, disse. Sempre é quem escuta melhor. O sexto toque começou a se formar. Não como som, como intenção. E eu soube com uma clareza aterradora que o sino já conhecia meu nome. Capítulo 3, o que o sino ensina a quem escuta. O sexto toque não aconteceu. Ele foi adiado. Essa foi a primeira lição que aprendi. O sino não obedece ao tempo humano. Ele cria intervalos conforme a necessidade. E naquele momento, a necessidade era me preparar. O som que vinha de baixo da igreja cessou subitamente, como se algo tivesse prendido a própria respiração. O chão parou de vibrar. As rachaduras se mantiveram abertas, imóveis, como cicatrizes recentes demais para fechar. Álvaro largou meu ombro e se afastou um passo. Ele está avaliando, disse, com a voz baixa. Quando faz isso, costuma ensinar primeiro. Ensinar o quê? Perguntei, ainda ajoelhado, sentindo os ossos demorarem a aceitar que o mundo havia parado de vibrar. A escutar sem enlouquecer, respondeu. Levantei com dificuldade. Meus ouvidos uniam, mas não como após um barulho alto. Era diferente. Era como se estivessem ocupados, recebendo algo que não vinha em som. Eu não quero aprender nada disso, falei. Álvaro sorriu triste. Ninguém quer, disse. Alguns apenas conseguem. A igreja começou a mudar. Não fisicamente. As paredes não se moveram, o altar não desabou. Era pior. O espaço ganhou profundidade. Onde antes havia apenas chão, agora havia camadas perceptíveis, como se eu pudesse sentir quantos metros de vazio existiam sob cada passo. Ele está te mostrando o peso, disse Álvaro, para ver se você entende. Entende o quê? Antes que ele respondesse, algo aconteceu comigo. Meu corpo deixou de ser o ponto de referência. Não senti dor, nem medo imediato, apenas uma súbita perda de centralidade, como se eu tivesse sido deslocado 1 centímetro para fora de mim mesmo. Ainda enxergava pela minha visão, ainda respirava, mas havia uma distância. E então ouvis, não o sino, o espaço abaixo dele. Era um som impossível de traduzir, não era grave nem agudo, era lento. Um som que levava tempo para existir, como se precisasse se organizar antes de se manifestar. Dentro dele havia ecos de outros sons comprimidos, deformados. Isso comecei. As respostas, disse Álvaro. Cada vez que alguém desce, o espaço aprende algo novo. Minha cabeça latejou. Imagens surgiram novamente, mas agora mais nítidas. Não eram visões caóticas, eram sequências. Vi um homem, décadas atrás, ajoelhado diante do sino completo, ainda enterrado. Vi quando ele tocou a superfície metálica pela primeira vez. Vi o chão ceder sob seus pés, não de uma vez, mas lentamente, como se o espaço estivesse provando sua forma. Vi mulheres seguindo, não obrigadas, mas convencidas. Vi crianças ensinadas a escutar o chão antes de aprender a ler.
vi gerações inteiras desaparecendo não em massa, mas por etapas, cada uma deixando algo para trás. Eles alimentaram isso, murmurei. Não corrigiu Álvaro, eles estruturaram. Senti uma pressão diferente agora, não no corpo, mas na mente, como se algo estivesse testando minha capacidade de manter pensamentos lineares. Porque eu, perguntei, eu não sou daqui. Justamente, respondeu, você ainda tem referência externa. O sino precisa disso de tempos em tempos. Alguém que saiba onde é em cima. O chão da igreja voltou a vibrar, mas suavemente, quase como um ronronar profundo. Ele quer que você escute consciente, continuou Álvaro, não como os outros, não como resposta automática. E se eu não fizer isso? Álvaro desviou o olhar. Então você desce e disse, como os outros. O ar ficou mais denso, respirei fundo tentando manter a mente focada. É como se escuta isso sem perder tudo. Ele pensou por alguns segundos. E você não escuta com os ouvidos, respondeu. Você escuta com o corpo inteiro, com o peso, com a gravidade. Antes que eu pudesse perguntar mais, o sino respondeu. Não tocou. Ele se aproximou. A metade suspensa começou a vibrar sozinha, girando alguns centímetros no eixo, como se estivesse sendo puxada por algo invisível de baixo. As correntes rangeram protestando. Ele quer alinhar você, disse Álvaro, não resista demais. Isso não ajuda, gritei. Ele me segurou pelos ombros. Rafael disse, usando meu nome pela primeira vez. Se você perder o ritmo, ele te puxa. Se tentar impor o seu, ele quebra você. Então o que eu faço? Sustenta, respondeu, e escuta sem responder. Fechei os olhos. O mundo não desapareceu. Ele aprofundou. Senti o peso da cidade inteira sobre mim, cada casa, cada rua, cada pessoa que ainda andava ali sem saber exatamente por quê. Senti o vazio abaixo disso tudo, não como ameaça, mas como necessidade estrutural. Um espaço que existia porque algo precisava cair nele. É no centro de tudo o sino, não como objeto, como marcador. Entendi então algo fundamental. O sino não chama pessoas, ele chama diferença de peso. Onde algo pesa mais do que deveria existir, ele responde. Ele está te aceitando, ouvi Álvaro dizer distante. Meu corpo começou a doer de forma uniforme, como se cada célula estivesse sendo ajustada para uma nova escala. Não, murmurei, ele está me calibrando. O sino girou mais um pouco. O sétimo toque se aproximava. Mas agora eu sabia, cada toque não era um aviso. Era uma medição. E pela primeira vez, consegui fazer algo diferente. Quando o toque começou a se formar, eu não escutei. Eu sustentei. Mantive o corpo imóvel, mantive a mente focada no peso da superfície, na existência concreta do chão sob meus pés, no fato de que, apesar de tudo, ainda havia um aqui. O toque aconteceu e passou, sem atravessar. O sino estremeceu violentamente, como se algo tivesse sido frustrado. E você conseguiu? Sussurrou Álvaro. Abri os olhos. O chão havia fechado parcialmente. As rachaduras estavam menores. A vibração cessara quase por completo. Mas algo havia mudado. Eu sentia o espaço abaixo de mim como um órgão. Sabia quando ele se contraía. Sabia quando ele esperava. Isso não é vitória, falei. Álvaro assentiu. É só o começo, disse. Agora ele vai testar até onde você sustenta. O sino girou lentamente de volta à posição original. Silêncio. Por alguns segundos. Então, algo que não deveria acontecer aconteceu. Ouvi outro sino, mais distante, mais fundo. Isso não estava nos registros, murmurou Álvaro empalidecendo. Há quantos sinos existem? Perguntei. Ele me olhou com medo genuíno.
Nunca se perguntou isso antes e respondeu, porque ninguém escutava longe o suficiente. O som distante ecoou novamente, e eu senti com uma clareza gelada. Pedra Branca não era um ponto isolado, era apenas uma das tampas. Capítulo 4, onde o som não termina. O segundo sino não ecoou como o primeiro. Ele não atravessou o corpo de uma vez. Veio em camadas, cada uma chegando atrasada em relação à outra, como se o som tivesse que cruzar algo denso demais para manter sua forma original. Não era mais um toque isolado. Era uma resposta distante, confirmando que o que existia sob Pedra Branca fazia parte de algo maior. Isso não pode estar certo, murmurou Álvaro, levando a mão à cabeça. Não deveria haver outro. Deveria não parece ser um critério válido aqui, respondi. A igreja estava silenciosa agora, mas não imóvel. Eu sentia o espaço abaixo se reorganizando, como uma musculatura profunda se ajustando depois de um esforço. O sino suspenso havia parado de vibrar, mas as correntes ainda rangiam de tempos em tempos, como se estivessem sendo tensionadas por algo que não se decidia. Quantas pessoas sabem disso? Perguntei. Pouquíssimas, respondeu Álvaro, e a maioria não aguenta saber por muito tempo. Ele caminhou até o altar e passou a mão pelas inscrições do sino, com cuidado excessivo. Acreditávamos que Pedra Branca era um caso isolado, continuou, um erro geológico associado a um artefato antigo, um ponto específico onde o solo falhou de forma útil. Útil para quem? Ele não respondeu de imediato. Para o espaço, disse por fim, para o vazio que precisa ser organizado. O segundo sino tocou novamente, mais fraco, mais distante, mas inconfundível. O chão da igreja respondeu com um tremor leve, quase respeitoso, como se estivesse reconhecendo um comando superior. Ele está confirmando o alinhamento, disse Álvaro. Isso é ruim. Por quê? Porque alinhamento significa rede. Saímos da igreja com cuidado. A noite havia se adensado de forma estranha. O céu não estava escuro como deveria, parecia profundo demais, como se houvesse camadas invisíveis acima de nós. As estrelas estavam apagadas, não encobertas, ausentes. Isso também é novo, murmurei. Não, corrigiu Álvaro, só não era perceptível antes. Caminhamos em direção ao cemitério. As figuras que eu havia visto antes não estavam mais ali. O terreno parecia calmo, quase normal, exceto pelo buraco central, agora mais definido. As pedras brancas haviam se rearranjado, formando um círculo mais preciso, quase geométrico demais para algo feito à mão. Aproximei-me da borda. O vazio lá embaixo não era escuridão, era profundidade pura. Não havia eco quando joguei uma pequena pedra. Ela simplesmente desapareceu sem som, sem impacto. Não faz isso, disse Álvaro. Ele aprende com estímulo. Aprende o quê? O quanto você tenta medir, respondeu. O segundo sino tocou novamente. Dessa vez não tão distante. Está mais perto, falei. Não, disse Álvaro tenso. Você está escutando mais fundo. Senti um aperto no peito. Não era medo imediato, mas uma compreensão incômoda crescente. Quantos desses lugares existem? Perguntei. Ele respirou fundo. Não sabemos, disse. Mas sabemos que não são poucos. Há registros fragmentados, cidades que afundaram sem terremoto, igrejas construídas sobre terrenos que cantavam, povoados inteiros que desapareceram sem vestígios, exceto relatos de sinos. E isso é global. É estrutural, respondeu. Onde há diferença de peso suficiente entre superfície e profundidade, algo pode se formar. Outro tremor percorreu o chão, mais forte agora. O buraco no centro do cemitério começou a emitir um som baixo, quase um ronco profundo. Ele está respondendo ao outro, disse Álvaro. Isso significa que não é mais local. Significa o quê exatamente? Ele me olhou com uma expressão que misturava medo e algo parecido com reverência.
É que o sistema está se ajustando, Jesse, e ajustes em sistemas antigos costumam exigir correções. O ar ficou pesado, senti dificuldade para respirar, como se o oxigênio tivesse sido diluído. Rafael disse a Álvaro, segurando meu braço, você não pode mais sair daqui. Já percebi, respondi, mas por quê? Porque agora você é um ponto ativo, explicou, você sustentou um toque, isso te colocou na rede. O segundo sino soou mais uma vez, agora claramente sincronizado com o vazio sob nossos pés. O chão vibrou em resposta, e por um instante tive a sensação de que Pedra Branca inteira havia se deslocado alguns centímetros para baixo. Gritos ecoaram à distância. Olhei para a rua principal. Algumas casas estavam com as portas abertas agora. Pessoas saíam confusas, levando as mãos aos ouvidos, ao peito, à cabeça. Elas sentiam mesmo sem compreender. E isso não estava acontecendo antes, falei. Porque antes o sino local fazia o trabalho sozinho, respondeu Álvaro. Agora ele está recebendo instruções. Uma mulher caiu de joelhos na rua, a poucos metros de nós. Tocou o chão com as mãos, depois com a testa. O solo sob ela ondulou levemente. Não, gritei, correndo em sua direção. Cheguei tarde demais. Ela afundou até a cintura, depois até os ombros, como se estivesse entrando em um líquido espesso. Não gritou, apenas fechou os olhos, como alguém que aceita um mergulho inevitável. Isso é uma resposta incorreta, disse Álvaro com a voz quebrada. O espaço aceita, mas não sustenta. Então ela vai. E ela vai descer, completou, e não voltar. O segundo sino tocou novamente, agora mais alto, mais presente. Ele está acelerando, disse Álvaro. Isso não deveria acontecer tão rápido. E o que mudou? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele me olhou. E você escutou, disse, e não respondeu como esperado. O chão começou a vibrar de forma irregular, não era mais um ritmo constante, era instável, como um coração entrando em arritmia. E o que acontece quando o sistema falha? Perguntei. Álvaro hesitou. Ele redistribui peso, respondeu. Lugares demais sustentando sozinhos não funcionam, então ele cria novos pontos. Senti um frio absoluto. E novos sinos, novos chamadores, corrigiu. O segundo sino tocou de novo, mais próximo do que nunca. E então algo quebrou. Não o chão, não a igreja, a distância. Por um instante, senti como se o som estivesse vindo de dentro de mim e debaixo da cidade ao mesmo tempo. Como se eu fosse um corredor entre dois espaços incompatíveis. Caí de joelhos, a cabeça latejando. Rafael, gritou Álvaro, não deixa ele alinhar totalmente. Como? Gritei de volta. Escolhe um lado, respondeu. Superfície ou profundidade, você não pode sustentar os dois. Fechei os olhos, tentando me agarrar a algo concreto. Pensei no peso do meu corpo, no chão sob minhas mãos, na ideia simples de estar em cima, de existir sem precisar justificar isso a nada. O segundo sino soou novamente. Mais fraco, mais distante. O vazio sob o cemitério respondeu com um som frustrado, grave, quase um lamento estrutural. Abri os olhos. As vibrações haviam diminuído. As pessoas na rua estavam paradas, confusas, mas ainda ali. O chão havia se estabilizado. Álvaro respirava com dificuldade. Você interrompeu o alinhamento, disse. E por quanto tempo? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Tempo não é a métrica correta, respondeu. Mas você criou um atraso. E isso é bom. É tudo o que existe, disse ele. O segundo sino não tocou novamente. Mas eu sabia. Ele não tinha ido embora. Ele apenas tinha tomado nota. Capítulo 5, o peso que não deveria estar em mim. Depois que o segundo sino silenciou, Pedra Branca ficou errada. Não destruída, não quieta, erradas.
Era como se a cidade tivesse sido deslocada alguns graus para fora do eixo correto da realidade. As casas permaneciam de pé, as ruas intactas, mas tudo parecia ligeiramente inclinado para dentro, como se a gravidade tivesse desenvolvido uma preferência. As pessoas sentiam isso. Eu via nos rostos. Não era pânico aberto, era desconforto persistente, um incômodo que não desaparecia com explicações simples. Algumas se sentavam no chão, apoiando as costas em muros, como se precisassem redistribuir o peso do próprio corpo. Outras caminhavam sem rumo, parando de tempos em tempos para tocar o peito ou o chão, tentando entender o que estava errado. Ele não gostou, disse Álvaro com a voz baixa. Ele quem? Perguntei, embora já soubesse. O sistema respondeu. O conjunto, o espaço que se organiza por diferença de peso. Caminhávamos pela rua principal com cuidado. Cada passo parecia exigir mais atenção do que antes, não porque o chão estivesse instável, mas porque eu estava. Senti pela primeira vez algo profundamente errado dentro de mim. Meu corpo estava pesado demais. Não como cansaço, como excesso. Era como se eu estivesse carregando algo que não era meu, algo distribuído de forma desigual, pressionando de dentro para fora. Minha respiração exigia mais esforço. Meu coração batia mais lento, mais forte, como se estivesse tentando empurrar sangue contra uma gravidade aumentada. E você sente, disse Álvaro. Ele começou a te usar como ponto de compensação. E compensação de quê? Ele parou de andar. Do erro que você criou, respondeu. Ao impedir o alinhamento, você acumulou diferença, e diferença precisa ser equilibrada. O chão sob meus pés vibrou levemente, quase de forma carinhosa. Isso não parece equilíbrio, falei, parece punição. Álvaro me encarou com seriedade. O sistema não pune, disse, ele corrige. A palavra ecoou dentro de mim de forma errada. Corrige o quê? Aquilo que sustenta errado, respondeu. Um som distante ecoou, baixo demais para ser chamado de toque, mas reconhecível. Não vinha de cima nem de baixo, vinha de dentro. Levei a mão ao peito. Isso não é possível. É agudo, disse Álvaro. Você está vibrando fora de fase. O sino percebe isso. Então ele está tentando me alinhar. E não exatamente, respondeu. Ele está tentando recolocar você no lugar adequado. Continuamos andando até chegar novamente ao cemitério. O buraco central estava diferente, não maior, mais definido. As bordas agora pareciam mais firmes, como se o espaço tivesse sido reforçado. Ele está pronto para receber mais, murmurou Álvaro. Receber o quê? Ele não respondeu. Foi então que ouvis, não o sino, a cidade. Um som difuso, espalhado como um gemido contido que vinha de todas as direções. Casas rangiam, muros estalavam, não como estruturas cedendo, mas como coisas sendo ajustadas. Isso é realinhamento, disse Álvaro. Ele está redistribuindo peso pela superfície. É redistribuindo como? Antes que ele respondesse, senti uma pressão súbita atravessar meu corpo. Não dor, compressão. Como se algo tivesse apertado o mundo ao meu redor, usando meu corpo como referência. Caí de joelhos. Rafael, gritou Álvaro correndo até mim. Senti algo se mover dentro de mim. Não um órgão, não um objeto, um conceito. A ideia de profundidade se instalou em mim como algo físico. Eu sabia com uma clareza aterradora quanto espaço existia abaixo de cada ponto da cidade. Sabia onde o solo era mais fino, onde o vazio pressionava com mais força, onde o sistema preferiria abrir passagem. Ele está usando você como sensor, disse Álvaro horrorizado. Tira isso de mim, gritei. Não funciona assim, respondeu ele. Uma vez que o sistema aprende, ele mantém. O som voltou, mais forte, mais próximo. Não era um toque completo, era um pré-ajuste.
Ele quer testar, disse Álvaro. Quer ver quanto você aguenta antes de ceder. E testar como? O chão respondeu. A alguns metros de nós, o solo afundou de repente, formando uma depressão perfeita circular. Uma casa próxima inclinou-se, as paredes estalando. Pessoas gritaram e correram. Isso é instabilidade localizada, gritei. Ele está criando novos pontos. Não, corrigiu Álvaro. Ele está procurando o ponto ideal. O som interno aumentou. Meu peito parecia vibrar em sintonia com algo muito maior. Rafael, disse Álvaro, segurando meu rosto com força. Escuta, se você continuar sustentando isso sozinho, ele vai te usar até não sobrar nada. Então o que eu faço? Ele hesitou. Você precisa transferir peso, disse. Ensinar o sistema que você não é o único ponto viável. O transferir para quem? Ele não respondeu de imediato. Olhei aos redores. As pessoas, os corpos, a cidade inteira. Não falei, eu não vou. Não é matar, interrompeu Álvaro com desespero na voz. É distribuir atenção, peso estrutural. Alguém precisa escutar além de você. Isso é condenar outras pessoas. Isso é impedir algo pior, respondeu. O sistema não precisa de todos, precisa de alguns que aguentem. O som interno cresceu novamente. O segundo sino ecoou distante, quase zombeteiro. Ele está impaciente, disse Álvaro. Se você não ensinar o sistema agora, ele vai escolher sozinho. Senti algo puxar dentro de mim. Uma direção clara. O buraco no cemitério. Ele quer que eu desça, murmurei. Sim, disse Álvaro. Mas se você descer agora, sem redistribuir, ele te perde rápido e cria outro ponto ainda mais instável. Então, qual é a opção? Ele respirou fundo. E você toca o sino, disse, não o físico, o estrutural. E como? E você ensina alguém a escutar, respondeu. Como você aprendeu? E isso leva tempo. Não temos, disse ele. O chão tremeu violentamente. Outra depressão se abriu mais adiante. Gritos ecoaram. Escolhe, disse Álvaro, com lágrimas nos olhos, ou o sistema escolhe por você. Fechei os olhos e senti o peso da cidade. Senti o vazio abaixo. Senti o sistema tentando decidir. Então fiz algo que não tinha feito antes. Eu respondi, não ao sino, à cidade. Abri os olhos e gritei, não em palavras, mas em presença. Direcionei a sensação de peso de escuta para fora de mim, para os espaços, para as pessoas que já sentiam algo errado, mas ainda não sabiam o que. O efeito foi imediato. Algumas pessoas pararam de gritar. Outras levaram a mão ao peito. Uma criança caiu sentada no chão, respirando fundo, os olhos arregalados. E o que você fez? Murmurou Álvaro. Eu compartilhei e respondi exausto. O som interno diminuiu levemente. Você acabou de criar múltiplos pontos de escuta, disse ele. Isso nunca foi feito assim. E vai funcionar. Ele olhou aos redores. E vai atrasar e respondeu, muito. O chão estabilizou parcialmente. As depressões pararam de crescer. O buraco no cemitério ficou quieto. Mas eu sentia. O sistema não estava satisfeito. Ele estava aprendendo. Rafael, disse Álvaro com a voz pesada. Quando isso voltar, ele não vai aceitar improviso. Eu sei, respondi. Senti o peso dentro de mim se redistribuir, mas não desaparecer. Agora ele estava espalhado. E isso era pior. Porque agora não era só eu que escutava. Capítulo 6, o que precisa continuar aberto. Depois que eu compartilhei o peso, o mundo não voltou ao normal. Ele apenas parou de piorar. E essa foi a primeira mentira confortável que todos aceitaram. Pedra Branca ficou em silêncio por algumas horas.
Um silêncio tenso, como o de uma máquina desligada às pressas, ainda quente, ainda vibrando internamente. As pessoas voltaram para suas casas sem saber exatamente o que tinham sentido, apenas com a certeza incômoda de que algo tinha mudado de lugar, não na cidade, mas dentro delas. Eu sentia todos, não pensamentos, não emoções, pressões. Era como perceber pequenas variações de peso espalhadas pelo espaço urbano, onde alguém respirava fundo demais, onde alguém tocava o chão sem perceber por quê, onde alguém ficava parado por tempo demais, escutando algo que não conseguia nomear. Isso é temporário, disse Álvaro, enquanto observávamos a cidade do alto da pequena elevação perto da igreja. O sistema aceita atrasos, mas não aceita indeterminação prolongada. Então ele vai voltar, respondi. Ele nunca foi embora, corrigiu, só está recalculando. O segundo sino não tocava mais, não audivelmente, mas eu sentia sua presença como se fosse uma pressão distante, constante, como um corpo muito grande respirando do outro lado de uma parede fina. E quantos lugares como este existem? Perguntei. Álvaro demorou a responder. Mais do que deveríamos ter permitido, disse por fim, menos do que o sistema gostaria. E o que acontece agora? Ele me olhou com uma expressão estranha. Agora você entende porque quase ninguém sobrevive sabendo demais, respondeu. Naquela noite não dormi. Não porque tivesse medo, mas porque dormir exigia desatenção e eu já não tinha esse luxo. Sempre que eu relaxava demais, sentia o peso se reorganizando, pequenos ajustes sutis, quase gentis, como se algo estivesse testando os limites do novo arranjo. Ao amanhecer, o céu estava cinza demais para a hora, não nublado homogêneo, um teto contínuo sem profundidade. Ele está fechando rotas, murmurou Álvaro ao meu lado. E rotas para onde? E para cima, respondeu. Desci até a cidade novamente. As pessoas acordavam devagar, algumas reclamavam de dores no corpo, outras diziam ter sonhado com quedas longas e intermináveis. Ninguém falava de sinos, ninguém falava de buracos. Mas todos andavam com mais cuidado. Passei pelo cemitério. O buraco central estava estável, as pedras brancas imóveis, mas agora havia algo diferente. Marcas, não de pés, de permanência. O espaço parecia acostumado. Ele gostou do arranjo, disse Álvaro, surgindo atrás de mim. Gostou demais, respondi. Isso não vai ficar assim. Ele assentiu. Não disse, o sistema vai querer consolidar. E consolidar o quê? E você respondeu. Senti um aperto no peito. Eu não posso ficar aqui para sempre. Não precisa, disse ele, mas algo em você já ficou. As palavras fizeram sentido de uma forma dolorosa. Eu não era mais apenas um ponto ativo. Eu era um referencial. O sino tocou novamente. Não alto, não profundo. Um toque curto, quase discreto. Mas eu reconheci. Isso não é chamado falei, é agudo confirmação. Álvaro fechou os olhos. Ele está encerrando a fase de teste, disse. Agora vem a estabilização. O chão vibrou levemente, não o suficiente para assustar, o suficiente para ensinar. Senti o peso se redistribuir de novo, mais organizado, mais eficiente. Os pontos de escuta que eu havia criado começaram a se ajustar. Alguns se desligaram naturalmente e pessoas que ignoraram a sensação, que se afastaram do lugar, que se recusaram a escutar. Outros ficaram. Uma mulher na padaria que sempre parava para tocar o balcão de mármore antes de falar. Um homem que sentava todos os dias no mesmo banco da praça, imóvel, respirando fundo. A criança que toda noite encostava o ouvido no chão do quarto antes de dormir. Isso não é justo, murmurei. E nunca foi, respondeu Álvaro, mas é funcional.
O segundo sino respondeu, muito distante, mas alinhado. Senti algo se fechar parcialmente, não um fim e um ajuste permanente. Ele está aceitando o novo arranjo, disse Álvaro. Você criou um sistema híbrido. E isso significa que não haverá mais descidas em massa, respondeu, nem alinhamento completo. Então vencemos. Ele me encarou com seriedade. Não disse, você criou manutenção contínua. O peso dentro de mim se acomodou, não desapareceu, não diminuiu, apenas encontrou um lugar fixo. E se eu for embora? Perguntei. Você vai, disse ele, mas não totalmente. O que fica? Álvaro apontou para o chão. A referência respondeu. O fato de que alguém em algum lugar já escutou fundo demais para ser ignorado. Naquela tarde deixei Pedra Branca. O GPS voltou a funcionar assim que alcancei a estrada principal. O rádio sintonizou estações normais. O céu recuperou profundidade. Mas algo não voltou comigo. Ou melhor, algo veio junto. Às vezes, quando paro em lugares muito silenciosos, sinto uma leve pressão sob os pés. Um ajuste quase imperceptível, como se o mundo estivesse verificando se ainda sei onde estou. Às vezes, sonho com sinos que não fazem som. E às vezes, acordo sabendo exatamente quanto espaço existe abaixo de mim. Pedra Branca continua lá. Estável, funcional, aberta o suficiente para não romper, fechada o suficiente para não chamar atenção. E agora eu sei. O mundo não está apoiado sobre solo firme. Está apoiado sobre atrasos bem distribuídos, sobre pessoas que escutam sem responder, sobre lugares que permanecem abertos o suficiente. E enquanto isso continuar acontecendo, o sino não precisa tocar alto. Ele só precisa saber que alguém ainda escuta. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para mais